Eu gosto de apertar esse treco, gosto de mexer, adoro a sensação do cal, adoro a sensação do gesso. Então, tem música meio, a gente já resolveu o problema via Sacks, o Oliver Sacks, do Alucinações Musicais. Música é uma doença mesmo, que algumas pessoas têm, e elas ficam maniacamente fazendo aquele treco, esfregando um pedaço de crina numa corda e saindo uns negócios e tentando colocar dentro de uma coisa que é uma tradição ou outra, ou escrevendo notas musicais que ela fala, pô, mas isso aqui ninguém vai gostar, mas não consigo fazer outra coisa. Não consigo fazer outra. A música que eu estou fazendo é essa. Ninguém vai gostar, mas não consigo fazer outra. A outra, quando eu faço o Francis Bacon, que era um cara que tinha uma técnica pictórica inacreditável. Era filho de um treinador de cavalos, apaixonado por todos os caras que cuidavam dos cavalos do pai dele. Daí o pai dele fica bravo, expulsa ele de casa, etc. Para se virar, ele começa a desenhar pessoas. Um super retratista. Só que chega uma hora e fala, cara, cada pessoa que eu acabava de pintar, eu tinha vontade de vomitar em cima daquele quadro. Pô, tô lá eu de novo fazendo outra pessoinha. Vai ser pintor de praça, vai ficar na praça desenhando pessoinha. Aí ele acha uma sacada para ele, que é de começar. Ele acaba de fazer um trabalho e ele passa um papel toalha, e fala, opa, aconteceu alguma coisa aqui. No dia seguinte ele volta e ele tá impactado com aquilo que aconteceu. Então o cara consegue fazer, ele tem uma super técnica, mas ele vai se livrar dessa técnica. Acho que a gente entra até na outra questão aí, que era a técnica, né? Que é Stravinsky. Ele tinha uma técnica tão fácil de escrever música, escrevia com tanta facilidade, que a grande ação dele era jogar a porcaria fora. Porque as coisas vêm com muita facilidade e você começa a jogar fora, porque você fala, aí você fala, pô, por que eu não vou deixar? Tá tão bonito, eu ponho lá no palco, o público vai aplaudir, eu vou receber uma puta grana, vai ser genial. Por que eu vou jogar fora? Né? O Giacometti é um cara que treinado ali no entalhe de mármore, entendeu? Depois ficar alisando, passar o trequinho para deixar, quer dizer, um cara treinado na escultura mais tradicional possível, né? No estúdio ali no estúdio francês ali, eu esqueci o nome do fulano agora, onde ele estudava, mas só que não consegue. Leonardo da Vinci, o cara não consegue acabar um quadro, o único arrancaram dele, que é a Mona Lisa, tiraram, puff, e também não era o quadro, era só um estudo de um pedaço. O cara vai lá e fala, não, isso aqui tá bom pra mim, eu levo pra casa, chega, você não vai acabar isso aí nunca mesmo. E ele sempre, porque existe um problema, acho que um momento que dá um salto você está fazendo um artesanato e você dá um salto no abismo. É como se a gente tivesse uma espécie de dupla paixão, assim, uma paixão pela vertigem, pelo abismo, assim, gostar da vertigem do abismo, e ao mesmo tempo uma necessidade de planície e tranquilidade, a gente ficasse vivendo um pouco nesse jogo. Então acho que nessa questão toda do artista está isso, né? Pá, eu vou lá, faço um desenho, eu vou lá, faço um negócio, eu vou lá, faço uma peça de teatro, eu vou lá. E, infelizmente, não posso garantir, enquanto professor numa universidade, ou seja, na velha academia, transformada em conservatório, que depois se transformou em universidade, eu não posso garantir e falar assim, olha, pô, super bacana, daqui a 5 anos você vai dar um salto. Eu não sei. Você está ali com um cara que está aprendendo um treco e de repente, puf, ele dá um salto. E de repente ele vê o abismo. É como se o cara estivesse vendo tudo muito bonitinho e de repente ele visse o abismo. Ele vê o abismo e fala, putz, olha só, é bacana ali embaixo. Né? E talvez essa arte toda que a gente, quer dizer, isso que a gente possa chamar de arte, que para o Le Clézio era, talvez um dia as pessoas digam que a arte era uma espécie de medicina. Ela pode começar uma medicina com a gente mesmo. Quer dizer, a arte é a saúde que a gente tem, né? E com uma relação muito grande com a vida. Então quando ela entra na universidade, o medo que eu tenho é o mesmo medo que existe lá na academia, não sei, e no conservatório.
dela ressecar, né? E virar papers, né? É genial produzir papers, é genial. Você precisa fazer para o Lattes, né? O Lattes, ele come papers, ele adora papers. O Lattes e o CPEX e o DataCaps. Isso dá pontuação para o seu departamento, é maravilhoso você produzir papers. Mas é muito fácil de produzir papers. Só que assim, durante o período universitário, você está ali, né, metido, estudando para o doutorado, estudando para o mestrado, você está produzindo papers. Chega uma certa altura, você começa a falar: nossa, mas eu me sinto mentindo aqui no que eu estou falando, nesse negócio aqui, porque é tudo mentira. Porque de certo fato é isso. Sempre naquele negócio que eu tinha falado, eu sou um hábito, puf, o que se passou, eu sou outro, eu sou um outro. Esse o que se passou, eu sempre só vou pensar ele quando outro hábito estiver estabelecido lá adiante. Então sempre quando eu estou falando de uma coisa que eu já não sou mais, de um artista que eu já não sou mais, de uma prática que eu já não tenho mais, né? E que de certa maneira também se perdeu todos os elos que tinham comigo. Ela perdeu os elos. Por isso eu posso até escrever sobre ela, mas eu estou escrevendo uma coisa que é estranha, né? E realmente aí tem esse embate com a universidade, ele é complicado, né? Mas não porque a universidade queira que seja complicado, porque dentro das nossas próprias áreas de teatro, música, dança, artes plásticas, cinema, as próprias áreas definiram que a produção dessa área é a metaprodução, é o falar sobre. A própria área definiu. Ninguém, em lugar nenhum físico, nenhum matemático, nenhum químico, eles queriam ouvir o cara tocando, eles querem ver o ator no palco. Nenhum deles quer ler texto sobre teatro. Isso aí eles leem no jornal e dão risada, mas eles não querem isso. Só que a gente se colocou no lugar de, sou um proto-cientista, sou um meta-cientista, um meta-sociólogo, então eu vou escrever em sociologuês aqui sobre a cultura popular, a cultura erudita, a cultura brasileira, a cultura americana. Então fica a universidade acaba tendo esse lado que fica uma espécie de um jogo que a gente mesmo acaba não invertendo a medalha. A Unicamp deu um super passo há 20 anos atrás, 30 anos atrás, criando a carreira de MA, e desfez o passo, que está sendo inaugurado na Federal do Rio Grande do Norte. Os caras resolveram o problema de novo com a mesma coisa. Por quê? Porque não dá. O cara que é músico, ele é músico, ele toca. O cara que é ator, ele como se assim, putz, a linguagem na qual eu escrevo não é sujeito, verbo, predicado, e etc. Entendeu? A linguagem na qual eu escrevo tem uma nota, tem uma outra nota depois, tem um acorde, tem uma percussão aqui que entra e um glissando de violino. É outra, não é oi, tudo bem, como vai você? Isso é para mandar e-mail, né? A linguagem que eu escrevo é outra. E essa linguagem não tem como eu falar nessa outra palavra, né? A não ser quando acontece um treco genial, tipo, sei lá, o Jean Genet começa a falar sobre o Giacometti, ou o Artaud fala sobre o Van Gogh. Quer dizer, aí tem um encontro genial, um cara que tem um domínio de uma escrita, que viaja escrevendo, quer dizer, que a viagem dele, o abismo dele está na letra, está na palavra, e ele vê no trabalho de um outro cara uma outra coisa que alimenta isso daqui, né? É uma outra coisa. Só que essa outra coisa, quando entra na universidade, mas daí eu não estou entendendo, isso aqui está poético demais, você está escrevendo. Tive essa crítica na livre docência, um cara falou: o seu trabalho é muito interessante, no entanto é exageradamente poético, e a poética, você sabe, é uma pessoa falando sobre o seu próprio trabalho, não sei o que lá. Eu estou falando aí como que eu fiz esse treco aqui, porque vocês querem que eu fale, entendeu? E tem que ser pessoal, não vou ser não pessoal. Vou ser pessoal porque eu acredito que esse pessoal é atravessado por um coletivo. Não vou ficar falando de probleminhas particulares. Nesse dia eu estava tomando banho, etc e tal, e eu ouvia plim, 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 as pingos, eu fiz plim, 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 e fiz uma melodia. Isso aí é uma outra coisa, né? Isso aí é pieguice. Não, estou falando de problemas. Eu coloquei essa nota aqui, coloquei esse acorde, o que acontece agora? O que passo dá? E discutir algumas questões que estão dentro da música. Mas isso é quase que proibido dentro da universidade. Então,
A universidade, a gente vive nesse embate que eu acho extremamente rico, porque vira e mexe aparece também um cara teórico que escreve maravilhosamente bem. Eu orientei um trabalho de teatro que foi uma qualificação que foi uma loucura, uma mestrado que foi uma loucura ter orientado, quando um grande amigo que era o Renato Cohen. Quando o Renato faleceu, eu herdei os orientandos do Renato. E dentro dos orientandos do Renato estava uma pessoa da área de teatro e dança, que vocês devem conhecer, que é a Maura Baiocchi. E a Maura falando da pentamusculatura, aquela coisa, tentar dar um nome no negócio que ela está sabendo o que é, que ela está ensaiando, mas, putz, Silvio, qual é a fundamentação teórica? Eu falei, não, Maura, você não vai fazer fundamentação teórica nenhuma. Você vai me escrever um diário de artista. Tipo, você está montando, ela estava montando na época um negócio chamado Máquina Zaratustra. Eu falei, você está montando a Máquina Zaratustra, o que você está lendo? Como é que você está lendo Nietzsche? Quais são as frases que estão te chamando a atenção? Me escreve um diário de artista, cara. Eu quero diário de artista. Me vê aí 100 páginas, 80 páginas, 30, 300, sei lá, de um diário de criação seu. E aí depois a gente vai dar uma arrematada, e a gente vai defender esse negócio. E para tentar fazer uma coisa que é importante, que é a inauguração de formas, não é só na arte. A gente precisa inaugurar formas na universidade também. Eu preciso inaugurar a forma de escrever um paper, preciso inaugurar a forma de escrever uma tese, inaugurar a forma de escrever um mestrado. E não só ficar reproduzindo o modelo franco-germânico do departamento ao lado. Quer dizer, se eu escrever em Derridés, que já é uma linguagem, né? O Derridés já é uma linguagem. Se eu escrever em Derridés uma tese, não significa, ou embora seja um filósofo que eu estude, adore e curta bastante, mas é um filósofo também que vai dar pano para manga de problemas igual o Derrida, que é o deleuzismo. Escrever em deleuzismo, falar, aqui vem um rizoma que é diferente, que cai em cima de um devir, de um processo de individuação, onde você tem uma transdução. Quer dizer, a bobajada é muito parecida, né? A gente precisa inventar formas onde a gente fale do nosso processo de criação. Quer dizer, isso a gente, né, isso aí é diário. Tem uma exposição que eu acho que é uma grande tese atualmente, e eu acho que ela é imperdível, de um grande amigo, que é a exposição do Leonilson, que está no Instituto Cultural Itaú. E daí nessa exposição do Leonilson tem 5 diários do Leonilson, agendas dele, que foram totalmente escaneadas. Putz, cada uma das agendas é uma pequena tese, entendeu? O problema é que não é uma tese no formato acadêmico, mas ela é totalmente defensável, ele tem ideias ali dentro, ele está pensando, só que ele pensa com linha, é diferente, ele pensa com linha, sombra, faz uma curva, escreve 3, 4 números, escreve telefonar para fulano de tal, tá? Mas são trabalhos. Acho que uma pessoa que foi um grande revolucionário nesse campo é o Antônio Carlos Jardim, né? O Jardim, quando ele foi chamado, não, você precisa fazer seu doutorado, ele falou, tá bom, eu precisa fazer. Quando chegou só que para o doutorado eu preciso de uma sala do MAC USP. Mas você vai defender lá? Vou. Ele não anunciou o que era. A banca chegou, todo mundo, né? Ninguém tinha recebido a tese. As pessoas, mas não recebi, aquele constrangimento, a banca meio constrangida. De repente, abriu. Essa aqui é a minha tese. É a minha exposição. Esses quadros que estão aqui, esses trabalhos todos de gravura. Garanto para vocês que por trás disso aí tem tanta técnica quanto escrever uma tese no Departamento de Ciências Sociais. Então, e um pequeno diarinho de artista. E a partir daí, na USP, no programa de artes plásticas, eles passaram a incorporar um pouco esse mecanismo, né? Então, a tese da Regina Silveira já foi isso também. Então, né? É um outro. Precisa inaugurar formas, né? Talvez. E inaugurar forma, a gente só inaugura ela na hora que a gente olha abismo, né? Agora, é claro, ninguém vai sair daqui todo mundo procurando o abismo, não. Calma. Ele aparece. Tive um grande professor de composição, que foi um professor de trompa, porque eu originalmente era instrumentista de orquestra.
Um dia eu levei uma peça minha para ele, mostrei para ele, ele molhou, super arranjador, porra, bacana, adorou a peça, não sei o que lá, falou, deu umas dicas, foi bem bacana o encontro. Daí depois eu cheguei, mas Daniel, eu tô com um problema, eu não gosto da peça, ela tá curta demais. Daí ele falou, quantos anos você tem, Silvio? Eu falei, tô com 24. Cara, você não tem o que falar, vai viver primeiro. Quando você chegar aos 50, você vai chegar com uma música de 20, 25 minutos. Essa pergunta é interessante. Por que é tão comum o vínculo da arte com a loucura? Ok. Eu acho que vai um pouco na emenda do que eu vinha falando antes. Esse vínculo da arte com a loucura. Uma coisa importantíssima é que é assim, quando Van Gogh se mata, ele deixa bem claro que ele não suportava mais viver os momentos de crise. Quando a Virginia Woolf se mata, ela deixa bem claro que ela não suportava mais viver os momentos de crise. Quando a Ana Cristina César se mata, ela tentou 2 vezes isso, ela deixa bem claro para a família dela que ela não aguentava mais viver os momentos de crise. Toda a arte que eles produziam não era no momento de crise. O trabalho da Ana Cristina era no momento em que ela estava, digamos, podendo planar. O trabalho do Van Gogh também. O trabalho da Virginia Woolf também. E a gente poderia ter outras pessoas aí, essa lista ela é grande. O vínculo da arte com a loucura, ele é um vínculo, ao meu ver, um tanto quanto romântico, que, de certo modo, pode estar ligado com todas as ideias também com relação a inconsciente e todas as coisas vindas da psicanálise, mas que existe uma diferença que acontece entre a arte da criança, a arte do louco, a arte do drogado e a arte do artista. Claro, o louco pode ser artista, mas ele não está no momento de crise. No momento de crise você não faz nada. Se eu falar aqui seriamente. No momento de crise você simplesmente não levanta, você não sai de casa. No momento de crise pode ser que ele termine numa cama tomando choque, tá? Com eletrochoque. Você não escreve nada, você não pensa nada, você não faz música, você não faz teatro, você não faz nada. Tá? A droga, ok, ela também te dá grandes viagens, mas como dizia o Michaud sobre as experiências que ele teve com alucinógenos, falava, cara, é incrível, quando eu tenho essas experiências eu consigo ter ideias geniais, mas tudo que sai é um lixo. Só depois, quando eu realmente estou tranquilo, que eu lembro daquela brincadeira que eu fiz, é que sai alguma coisa bacana. Pô, o que é esse sai alguma coisa bacana? O que é essa consistência? O que é essa coisa permanente? Aí talvez a gente possa pensar que existe uma relação entre a arte e a loucura, que pode ser essa relação com a paixão, com a vertigem, né? Essa atração pela vertigem e uma espécie de em contraposição aí, uma espécie de planície entre aspas, tranquila e calma, a vontade do equilíbrio e ao mesmo tempo a vontade da vertigem. A gente pode pensar que a relação da arte com a loucura está aí, e de certa maneira ela foi um pouco que exacerbada pelos vínculos todos de psicanálise e de falas sobre psicanálise, às vezes muito mais do que a psicanálise mesmo, né? Você lê os Lacans da vida, né? E com aqueles ideogramas aqui, que eram aquelas fórmulas, aqueles desenhos que ele fazia, né? E recentemente até teve uma exposição no Beaubourg dos desenhos do Lacan, etc. E tal. Então você tem essa relação que foi de certa maneira exacerbada, um trabalho que aí não tem a ver com isso, que é o trabalho da Anísia da Silveira, que é um trabalho dentro do Pinel com pessoas que estão internadas, e um trabalho com eles e o resultado que eles estão fazendo. Só que
é importante colocar uma coisa. Ela também retoma essa coisa. Ela fala: todos esses caras que estavam aqui no Pinel, os momentos de saúde dele é quando estavam criando. Quando estavam criando, eles não estavam tendo surto, eles não estavam paralisados de alguma maneira, eles não estavam batendo cabeça na parede, eles estavam fazendo um trabalho deles. Então, aquele trabalho que eles estão fazendo é a saúde e não a loucura, né? Do mesmo jeito do Michaud, no momento que ele está fazendo Par de Trait, ou os outros poemas dele que são só risquinhos, ou começa com uns borrões de tinta, etc e tal, ele está lembrando do que foi uma viagem com algum alucinógeno, etc e tal, e não exatamente o que aconteceu durante a questão do alucinógeno. Do mesmo jeito, o Paul Klee, quando ele está fazendo o track sobre a criança não está pensando toda aquela estruturação que o Paul Klee tem, etc. Né? O Paul Klee tem um trabalho dele sobre o ritmo, sobre equilíbrio de forças, etc., é gigantesco. Na criança é o trabalho da criança, ela está fazendo o trabalho da criança. E o trabalho da criança, digamos que existiria uma película aí que não dá para definir, a gente vai falar que nem aquelas palavras, como é que é a palavra que você falou agora há pouco, do dramaturgo, do Stanislavski, que é momento criativo, não? É estado criativo. Estado criativo, né? Então é a mesma coisa a gente falar, existe uma película muito fina entre um trabalho que tem consistência e um trabalho que não tem consistência. E essa consistência talvez passe pelo ritmo, mas aí o ritmo pode, talvez aí a gente começa a falar de viajar aqui em coisas orientais. Talvez tenha um ritmo que faça, eu acredito muito nisso, que a música, o teatro, a pintura, o cinema module o ritmo da gente. A gente entra numa sala que tem um trabalho, a gente sai dali modulado, como se ali houvesse um ritmo que modulasse o nosso ritmo. E o trabalho ganha consistência quando ele tem uma força de modulação. Não sei onde se dá essa quebra, não sei, só sei que alguns caras acontece. Meio a gente sabe que existe uma potência aqui e uma potência aqui, mas a gente não sabe, não existe meia potência. Não existe, estou um pouquinho mais potente. Não, existe tuf, ou nada. É tudo ou nada, né? A vontade de potência é isso, vontade de tudo, dessa força aqui, vontade dessa força, né? Em contraponto a esse nada, vontade do salto. Então, talvez aí tenha alguma coisa, mas é enxugar gelo. Eu não, sobre o que se trata? Não, pois eu não lembro era do que. Era o Arte e Loucura. A Arte e Loucura.